a partir desse vídeo, você nunca mais vai rejeitar a presença de Deus na sua vida. Você vai olhar de uma forma diferente para você, para os seus caminhos e para o seu propósito. Muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, deixa o seu like, me apoia aí, por favor, é tão importante. Eu não gosto de pedir like nem nada dessas coisas, mas eu sei o quanto é importante para ter um crescimento aqui na plataforma. Então, se você assiste os meus vídeos, deixa o seu like e Deus te abençoe. E vamos para a mensagem, que é o mais importante de tudo. A palavra de Deus, ela traz uma renovação na nossa mente. Então, a palavra, ela transforma e ela renova a nossa mente para que a gente possa realmente ser transformado por Deus e para viver realmente a plenitude. A Bíblia fala que a gente só consegue comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a partir do momento em que a gente é transformado, a partir do momento em que a nossa mente é renovada. Então, às vezes a gente quer tanto e a gente busca tanto viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porém, a gente ainda não teve essa renovação de mente. E é por isso que aí, às vezes, a gente tá passando frustrações, a gente tá passando momentos ainda controversos e que não é pra gente estar vivendo. Porque a vontade de Deus pra nós não é que a gente vivamos coisas chatas, coisas horríveis, coisas deprimidas. Deus não quer ver você ansioso, Deus não quer ver você deprimido, Deus não quer ver você cabisbaixo. Então Ele quer te ver prosperando, Ele quer te ver bem, Ele quer te ver pleno. E pra você viver pleno e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisa haver uma renovação na sua mente. E um dos pontos que a gente vai falar no vídeo de hoje é sobre a rejeição do Espírito. E o que seria a rejeição do Espírito? Pra você entender melhor o que Deus tá querendo falar com você através desse vídeo, entenda uma coisa. Quando Jesus ele veio à Terra, ele ressuscitou e ele foi ao Pai, ele disse aos discípulos que ele iria, mas no lugar iria vir um que estaria com ele todos os dias, que seria o Espírito Santo. E ele falou assim, ele vai estar no meio de vós, mas não só isso, ele estará em vós, ou seja, ele estará dentro de nós. E o que acontece muitas vezes? O Espírito Santo, a gente sabe que a partir do momento que a gente reconhece Deus como nosso Salvador e que a gente se arrepende dos nossos maus caminhos por amor a Cristo, a gente sabe que a gente recebe o Espírito Santo para caminhar com a gente. Quando ele tá caminhando com a gente sabe ali que ele tá direcionando, ele tá guiando. E quando a gente entrega verdadeiramente os nossos caminhos, confia, tem uma mente renovada e um coração transformado, a gente recebe esse Espírito Santo para habitar em nós. Isso é uma promessa, isso é uma palavra, e queira ou não, a palavra de Deus, ela não volta vazia e ela não volta atrás. Então, aquilo que Deus disse não muda. Então, o Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você, entendeu? A Bíblia fala que se você não falar, se eu não falar, as pedras falarão, mas a palavra de Deus, ela vai continuar sendo ministrada, queira alguém ou não queira. Independente disso, a gente reconhecendo que o Espírito Santo, ele habita em nós. Por que que a gente se olha com tanta maldade? Por que que a gente se critica tanto? Por que que a gente não consegue olhar pra gente e se agradar? E aí, por muito tempo, eu pregava, eu gravava minhas coisas e eu olhava e eu odiava. Eu falava, Deus, que vergonha, né? Eu odeio tudo isso que eu faço, eu tô ridícula, eu tô estranha, entendeu? Eu não gosto, mas aí eu faço por amor, mas aí eu olho e não aceito aquilo que eu estou fazendo. E talvez você está fazendo alguma coisa e você está passando por uma situação semelhante, na qual você faz uma coisa e você olha e você fala assim, que horror, que feia, que vergonha daquilo que eu estou fazendo, que feio esse trabalho das minhas mãos, esse projeto tá horroroso, tem tanta gente que faz projeto muito melhor, tem tanta gente que canta muito melhor que eu, tem tanta gente que escreve muito melhor que eu, sabe? Tem tanta gente nessa área que consegue se destacar melhor do que eu, e aí você começa toda essa autocrítica, olha só como eu não tenho capacidade, eu sou tão assim, eu sou tão assado, e aí o Espírito Santo falou assim pra mim, calma aí, olha num espelho e pense comigo, eu habito em você, eu estou contigo. Então, a partir do momento que você se olha dessa forma, você está rejeitando o próprio Espírito Santo, porque se é Deus que está falando através da tua boca, se é Deus quem está te ajudando, se você está vivendo e está querendo viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas você olha no espelho, mas você olha para aquilo que a sua mão faz, você olha para aquilo que você faz e você
abomina e você se envergonha, você tá se envergonhando do próprio Espírito Santo. E aí Deus, ele quer que a gente tenha autocontrole, domínio próprio, ele quer que a gente se olhe, ele quer que a gente se ame. Por quê? Porque a gente tem um amor que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se a gente não tiver esse amor próprio da nossa própria pessoa, a gente é impossível, incapaz de amar as outras pessoas. E por isso que isso afeta drasticamente os relacionamentos. Quando você não está bem, quando você se odeia, quando você não consegue se aplaudir, que você se envergonha de você, a sua vida em volta vai por água abaixo. O seu relacionamento vai por água abaixo, porque se você não tá conseguindo nem se amar, você não vai conseguir entregar algo de qualidade para quem está do seu lado, pro seu pai, pra sua mãe, pros teus filhos. Aí você se torna aquela mãe explosiva, aquela mãe, sabe, que apesar de lá no fundo gostar, mas acaba sendo totalmente diferente, totalmente contrário. E aí você para e olha e fala assim, Deus, mas olha a minha vida. Olha só, analisa a minha vida, tá um caos. O que é isso? Essa é a boa vontade do Senhor, eu oro, eu busco, mas olha só como tá, olha só o que eu faço, olha só como eu sou como mãe. E aí vem aquela culpa, vem aquele peso que não é Deus que tá colocando sobre você, que não é Deus. Então você entende que quando você rejeita o Espírito Santo, você colhe frutos que não são dele. Por quê? Porque o Espírito Santo, os frutos dele são bons, são paz, são temperança, são domínio próprio, são autocontrole. Então, a partir do momento que você rejeita ele através da sua vida, que você se rejeita, porque quando você se rejeita, você está rejeitando a criação, você está rejeitando ele, você está rejeitando o templo que ele está habitando. Então, quando você está se rejeitando e você admira outras pessoas, pede para que outras pessoas orem por você, admira a palavra que sai da boca da outra pessoa, mas aquilo que você fala, você não está valorizando, você não valoriza aquilo que ele está falando através da sua vida. E é o único que ele vai falar através da sua vida. E aí o que acontece? Todo o resto da sua vida vai por água abaixo. Porque quando você está longe do Espírito Santo, você faz coisas que vão contra aquilo que o Espírito Santo quer. E aí tudo vai errado. Sua vida como mãe tá errado, seu profissional tá errado, sua vida emocional tá errado, você entra em depressão, você entra em crise, ansiedade, sentido da vida, eu não encontro nada. E aí vira esse caos e essa crise toda. Mas e como sair disso? E como viver a boa, perfeita vontade de Deus? Existem vários passos, mas o que eu quero trazer nesse vídeo que vai te ajudar 100% a tentar, já vai dar um passo assim, ó, que vai mudar a sua vida, entendeu? É você parar de se envergonhar de si mesmo, é você parar de se rejeitar. Você vai olhar no espelho, você vai olhar pra si mesmo e vai falar assim, quem habita em mim é o Espírito Santo. Quem está comigo é o Espírito Santo. Então tudo que eu falo, tudo que eu faço é o Espírito Santo, então eu não vou rejeitar, eu vou amar. Eu vou amar o que sai da minha boca, eu vou amar as minhas escolhas. Ah, mas e se eu fizer uma escolha errada? Tá, será que é errado ou certo? Ou será que foi só uma escolha que você fez? Porque uma vez eu ouvi de uma psicóloga que não existe o certo e o errado, entre aspas. Existe, com certeza, nos princípios que a gente já conhece, os mandamentos, o errado e o certo. Mas às vezes a gente fala assim, eu quero ir pra igreja hoje. Ah, mas eu não quero. Ah, qual que é a escolha certa e errada? Será que existe uma escolha certa e errada? Ah, eu quero comer muito hoje e eu não quero comer nada. Ah, qual que é o certo e errado? Será que existe o certo e errado? Tem muitos certos e errados que são assim, vamos dizer assim, precisam ser analisados. Num ponto de vista, isso estaria certo e isso também estaria certo. No outro ponto de vista, isso está errado, isso também está errado. Ou seja, tem situações que não existe certo e errado, entendeu? Que existe só uma escolha que você precisa fazer. Então, assim, se aceite. Ah, eu errei, aí realmente eu fiz alguma coisa errada. Eu sei que a misericórdia do Senhor se renovará na minha vida, então eu preciso me arrepender. Então, quando você se arrepende de verdade, que você não peca mais, entendeu? Jesus, ele concede o perdão, porque ele foi naquela cruz para morrer em nosso lugar. Então, sabe, procura fazer o bem, procura se afastar dos seus maus caminhos, procura ser renovado e transformado, e não só por fora, mas a sua mente ser renovada. E o primeiro passo é se aceite. Olha pra você, valorize cada coisa que você faz, a comida que você faz, a comida que eu tô fazendo, o Espírito Santo tá fazendo comigo. Então, ela tá gostosa. Ah, eu errei o ponto aqui, mas tá ótimo. Foi o que eu consegui fazer e eu vou melhorando, eu vou, sabe? Então, assim, valoriza cada coisinha que você fazer. Pode ser simples dentro da sua rotina. Ah, você tem grandes sonhos, quer chegar em grandes lugares, mas você ainda não conseguiu nem acertar esse pouco que você tá vivendo. Acerte o pouco que você tá vivendo, valorize esse pouco que você tem nas mãos. Quando você conseguir alinhar o pouco que você tem na mão, que você conseguir valorizar o pouco que você tem na mão, o muito de Deus vai vir sobre a sua vida e você vai ter capacidade do Espírito Santo te levar pro muito e você conseguir realmente ser bem-sucedido ali onde Deus te colocar. Então, eu espero muito que Deus tenha falado com você e que a
partir de hoje você se olhe diferente. Você vai lá pro espelho, você vai olhar o teu cabelo, você vai olhar o teu rosto, você vai falar, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer o melhor por mim, porque eu sei que quem tá aqui comigo é o Espírito Santo. Então, tudo que eu fizer por mim, eu sei que eu tô fazendo para que o templo dele seja muito abençoado, porque a igreja somos nós, nos reunimos para adorar ao Senhor, mas a igreja é você. Então, você precisa se cuidar, você precisa se amar para que você possa realmente aceitar e aconchegar e comprovar da boa, perfeita e vontade de Deus. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Comenta aí, comenta um amém, comenta alguma coisa para dar uma engajadinha aí, porque os meus vídeos eles estão assim tendo um alcance muito pequeno, mas eu creio que logo Deus vai me abençoar aqui e os meus shots já têm um alcance maior, só que os meus vídeos ainda continuam assim bem travadinho, mas eu sei que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Um beijo, muito obrigada. Deus abençoe.